Mesmo. Amém? Será que o pessoal vai me ouvir? Tá, beleza. Já ajeitar mais na cadeira, não? Tá torta aí? Tá torto aqui? Glória a Deus. Tá escuro ali. Começou? Sim. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Graças e paz. Vamos começar mais um estudo. Amém? Pessoal, só um minutinho pra gente começar esse estudo aqui. Pode começar. Não, conversa. É que estão conversando aqui, eu preciso começar o estudo. Amém? Finalmente, esse problema. Glória a Deus. Amém? Nós paramos nas últimas 2 páginas da apostila, né, Jeremy? É. Quer ler aí, por favor? Peraí, vou pegar. A página 30 e 31, né? Isso. Os MMM São os manuscritos. manuscrito do Mar Morto, né? Sim. São uma descoberta surpreendente, um tesouro de informações históricas sobre os essênios e Israel antes e durante o período do Novo Testamento. Os manuscritos mostram a diversidade de pensamento espiritual e de prática religiosa. Na antiguidade, os sentimentos expressos acerca de texto sagrado e sua compreensão. Não, João Batista não era um essênio e o judaísmo de Jesus não emergiu dos essênios. Assim, os manuscritos do Mar Morto oferecem muitos paralelos marcantes com os ensinamentos do Novo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto não nos fornecem um contexto rico para a compreensão do pensamento e ensinamento do Novo Testamento. Amém. Aí a página 31, ela só está escrita assim, os manuscritos do Mar Morto e o estudo do Novo Testamento. Aí acaba. Amém. Então, ou seja, essa apostila aqui, na realidade, ela foi curta, mas ela é uma apostila que ela tem uma riqueza muito grande. Como eu já falei para vocês aqui. Como vocês não são alfabetizados no grego e no hebraico, eu não posso me aprofundar mais. Mas existe muito mais coisa para falar. Seria a apostila curta, mas ao mesmo tempo que ela é curta, ela seria mais longa. Então nós falamos dos textos bíblicos, os textos extras bíblicos, os textos sectários, né? E outros textos. Então, ou seja, nos manuscritos do Mar Morto foi encontrado textos bíblicos. Quando fala textos bíblicos, são textos referentes ao nosso Antigo Testamento, a não ser o livro de Esther, que não sabe se perdeu com o tempo ou se eles não tinham como parâmetro de fé o livro de Esther, né? E depois foi feita o que? A comparação que nós estudamos com o Novo Testamento, para se entender o que? A questão antropológica. Ou seja, quando os discípulos de Cristo falavam anunciavam aquele que já veio para a época deles, estava anunciando que ele já veio, subiu aos céus e iria voltar. E os essênios também tinham a mesma linguagem, esperando um Messias, que seria a luz, para as nações. Então você vê os manuscritos falando sobre graça. Cristo não inventou a graça sempre existiu. Né? No entanto, quando a gente estuda a manuscritologia, que é a ciência que estuda os manuscritos, os pergaminhos ali, você vai estudar a questão também de filologia. O que é a filologia? A filologia é a ciência que estuda a exposição crítica do texto. Então, por exemplo, o Adonai falou aqui hoje na pregação dele algo muito importante, que as traduções de hoje, elas são uma forma de tentar trazer o texto antigo para os dias de hoje. E a tradução bíblica, ela não é uma coisa tão simples assim. Eu, depois que eu comecei a estudar, ou até mesmo que eu me alfabetizei no grego e no hebraico, eu comecei a ser mais compreensivo com os tradutores. Por quê? Porque é mais difícil você ter traduzido. Uma das coisas que você vai estudar na questão de manuscritologia, você vai estudar também o que? A diacronia. O que seria a diacronia? A evolução linguística da palavra. Eu já dei um exemplo aqui. Você pega a palavra grega neófiton, em grego. Neófiton na Bíblia, ali em 1 Timóteo capítulo 3, significa um novo convertido. Neo é novo em grego,
nova planta. Um novo, significa um novo convertido. Algumas Bíblias, no caso, pega esse termo neófito e faz a tradução, e outras Bíblias transliteram. Qual a diferença de tradução e transliteração? Vocês lembram? Qual a diferença? Quer me ajudar também? Qual a diferença de tradução e transliteração? Eu esqueci. Eu já sei para você, tá? Sabemos, mas não temos a essência do momento de como explicar. Parecido. É quase isso, quase isso, quase isso. A tradução seria o quê? Por exemplo, a tradução é quando eu pego o significado da palavra neófito e traduzo para o português. Seria o quê? Nova planta. Ou, para você entender o que? Seria um termo que era associado ao novo convertido. E transliteração, quando eu pego os caracteres daquele alfabeto e trago para o alfabeto do português. Pego a letra Ni e coloco a letra N. Pego a letra Eta e coloco a letra E. Pego a letra Teta e coloco a letra T, em português. Aliás, a letra Ômicron fica neófito. Neófito, né? O que é o neófito em português? Uma pessoa sem entendimento. Uma pessoa sem conhecimento. Só que qual é a raiz etimológica da palavra? Significa isso? Não. Mas a palavra sofreu o quê? Uma diacronia. Então, por exemplo, se eu pego essa palavra neófito ali em português, ali em 1 Timóteo, no caso do capítulo 3, e eu interpreto ela como o pensamento de hoje, eu vou gerar o quê? Anacronismo. O presbítero falou sobre anacronismo aqui. Vocês lembram o que é anacronismo? Eu já ensinei já. O que é anacronismo? É quando trazendo para o dia de hoje, não? Quando você pega o pensamento de hoje e traz para aquele pensamento da época, que era diferente. A maior dificuldade das pessoas lerem a Bíblia hoje chama-se o que? Anacronismo. Por isso que nós ensinamos o que? A restauração das leis. Até por quê? Para você entender o termo naquela época e trazer para os dias de hoje. Foi o que a Adonai fez aqui. Pegou, trouxe daquela época para os dias de hoje. E você vê quando você pega, entende aquela época e traz para os dias de hoje, a pregação não fica mais o quê? Ela não fica mais limpa? Não fica mais, a palavra não fica mais, como posso dizer? Não fica mais, no caso edificante, mais pura. Fica mais pura a palavra. Então, ou seja, quando você estuda a manuscritologia, você vai entender essas questões também, que é muito importante, né? E foi feita a comparação dos manuscritos do Novo dos manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento. Por quê? Para vocês entenderem que a linguagem que o Novo Testamento trouxe não era um conceito diferente dos judeus do primeiro século. Porque nós vamos aprender na Apóstola 4 os movimentos, os tipos de judaísmo que existiam, o judaísmo farisaico. Vamos aprender isso em detalhes na Apóstola 4. Ou seja, o pensamento dos cristãos do primeiro século era semelhante ao dos essênios. Por exemplo, os essênios tinham o costume de ter cada sacerdote, que eles eram descendentes dos sacerdotes, eles tinham o costume de ter 12 discípulos. Quando um sacerdote essênio ensinava, isso há 200, 300 anos antes de Cristo, tá? Você vai encontrar isso aí no rolo das guerras, essa informação. Como que eles ensinavam? Quem era maior entre os essênios? Os essênios ensinavam o quê? Maior é aquele que serve mais. O Novo Testamento também ensina isso. Só que isso já é ensinado antes de Cristo. Então, ou seja, esse costume que Cristo achou bom e concordou, já vinha antes dele. Era um pensamento antes dele. Se você se você pudesse voltar ao primeiro século e falasse assim, para qualquer judeu da época ali, independente de ser saduceu ou fariseu, como que funcionava a salvação? Todos iam falar para você que era através da graça. Todos. Todos vão falar para você que era através da graça. Mas pastor, eu vejo lá em Atos 15, alguns judeus querendo circuncidar os gentios para eles serem salvos. Porque esses judeus entendiam que a graça de Deus vinha através da circuncisão. Eles entendiam errado.
Então por isso que há o concílio ali. Então, ou seja, para a gente se entender as escrituras, é muito importante a questão de uma escatologia. Por exemplo, o Adonai aqui ele pregou o Evangelho em Gênesis. Poucas pessoas sabem que o Evangelho está em Gênesis, né? Ele trouxe aqui algo muito interessante. Por exemplo, você pega o primeiro versículo de Gênesis, né? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Se você for ler literalmente, não está no princípio, está em princípio criou Deus os céus e a terra. Qual a diferença de no princípio e em princípio? Quem é bom de português? Qual a diferença? No princípio e em princípio. Em princípio é no presente? Bom, princípio, exatamente. É no presente. É? Quando fala no princípio, seria o começo ali de tudo. Quando fala em princípio, ou seja, não está afirmando que é o começo, mas em um princípio da eternidade, criou Deus os céus e a terra. É como se ali fosse dado margem ao espaço-tempo. Quando você pega a Septuaginta, você já vai ver uma diferença. Está lá. Enarre Roteus. Também está em princípio. Criou Roteus, o Deus. Tom Uranon. O céu e a terra. Ou seja, na Septuaginta, céu está no singular. E na sua Bíblia está no plural. E por quê? Alguém quer dar um chute? Alguém quer dar um chute? Você chutou literalmente a cadeira. Quer que eu não dava, né? Pode escolher? Amém. Tom Uranon. Quando quem estuda o grego fala, quando a letra Tav, ômega e ni, é porque o artigo está no plural. Uranon com o sufixo ômega ni, plural. Se fosse citar ômega ni, é singular. E na Septuaginta está singular. Então, ou seja, na sua Bíblia, traduziram, criou os céus e a terra. Por quê? Porque a palavra hebraica shamai, que é céus, em hebraico é um dual. O que é um dual? Pode ser singular ou plural. Você está entendendo? Por exemplo, a tradição judaica fala que existem 7 céus. Paulo, como conhecia a tradição judaica, falou que subiu até o 3º céu, né? Shamai, plural, céus. Mas por que o tradutor da Septuaginta ele traduziu no singular e não no plural? Porque quando o tradutor da Septuaginta ele entendeu que o céu que foi criado ali em Gênesis 1, verso 1 seria o universo. E depois que foi colocado no firmamento, surgiu o quê? As camadas de céus. Conseguiram entender a lei de Assírio? Sim. Conseguiram entender? Então, para vocês verem que quando vocês estudam escatologia, isso aqui é só a pontinha do iceberg. O assunto é muito mais vasto do que vocês imaginam. Por quê? Porque você vai lidar com traduções. E as traduções, elas são o quê? Interpretações do texto original. Porque o idioma semítico, que é uma língua afroasiática, né, ela é totalmente diferente do grego. E quando foi tentado passar a mensagem para o grego, se passa de uma forma que aquela pessoa que vai receber a mensagem da fé entenda aquela mensagem. Aí hoje vocês entendem por que existe tanta tradução bíblica. Você vê, por exemplo, o fulano tem ali a João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, não sei das quantas. O ciclano tem a Bíblia Thompson, o outro tem a Bíblia de Genebra. Por que existe tanta tradução? Por causa dessas questões de interpretação dos manuscritos. Então, por exemplo, quando eu ensino para vocês aqui, cito alguma coisa do grego, do hebraico, não é porque eu quero me aparecer e falar que eu sei alguma coisa de grego e hebraico, não é por causa disso. Porque eu sei que dentro dos originais eu vou trazer uma revelação que muitas vezes em português não existe. Amém?
Então, o estudo da manuscriologia é muito importante para isso, para você entender o pensamento da época, a cosmovisão daquela época. Por exemplo, quando o Donelli pregou aqui o verso 3, né? De Gênesis 1, verso 3, que diz assim: haja luz e houve luz, está na sua Bíblia, não é isso? Na sua Bíblia? Em hebraico está, vai rior, haja luz e houve luz. Na Septuaginta está assim: cai, teneteto, cai, egeneto. Ou seja, o verbo erri, que é o verbo a ser, traduzido na Septuaginta como haja, ou seja. Na Septuaginta está assim: seja a luz, e a luz veio a ser, a luz veio a existir. Ou seja, interpretando o verbo yeri em hebraico como se fosse o quê? Como se fosse um seja, uma ordem direta de Deus ali. E gramaticalmente se pode traduzir dessa forma. E por que se traduziu na Septuaginta seja a luz e houve luz? Porque não está falando dessa luz aqui, ó. Está falando de ordem. Por exemplo, se a Terra estava um caos, se ela foi construída, se ela foi criada um caos, ela foi criada uma massa sem forma, quando você fala assim, seja luz, é como se a palavra estivesse dando ordem para aquele caos se transformar em ordem. Você conseguiu entender a linha de raciocínio? Conseguiu? Sim ou não, gente? Sim. Amém? Então, ou seja, eu estou aprofundando um pouquinho, através do limite que vocês entendam. Então, por isso que existe várias interpretações de Gênesis. Quando você estuda os sábios de Israel, os rabinos falam assim, que se nós conseguirmos decifrar os primeiros 3 versículos da Bíblia, na sua profundidade, nós descobriríamos todos os segredos do universo. O pensamento rabínico que eu acho muito interessante. Por quê? Porque é uma realidade. Por exemplo, você pega o verso 2, né? E a terra era sem forma e vazia, né? Em hebraico está Haitá Tohu Vavohu, né? Ela tornou-se inóspita e vazia. Em grego você vai encontrar o termo aoratos, que vem do vocábulo horatos, que significa que ela diz que a terra estava invisível. Esse termo invisível dá-se a entender que ela era apenas uma massa, ou então gases. Olha só a questão científica dentro da Bíblia. Quando você estuda o próprio Albert Einstein, que ele utilizou a Bíblia para desenvolver a questão científica, o que o Albert Einstein vai dizer? Né? Ele vai estudar toda a questão de espaço e tempo, observando a questão bíblica. E você vai entender que os planetas eles se formam através de quê? De gases. Aí você vai entender o paralelismo entre a ciência e a Bíblia. Então, ou seja, aqui eu trouxe a questão científica da Bíblia, né? E podemos trazer para a questão espiritual também. Por quê? Você foi criado por Deus, né? Deus deu forma a você. E depois que Ele deu forma a você, Ele falou para você assim, ó, seja luz. Você viu que Deus pegou você no pó da terra, Ele te formou, deu forma a você, soprou o fôlego de vida para você ser o quê? Para você ser luz. Amém? Quando você se torna luz, você faz parte da criação, que é algo que Ele falou aqui. Mas se você se torna trevas, você não, você se torna um objeto estranho na criação. E a própria natureza vai vomitar você. Diz que a própria Bíblia diz lá em Levítico 17 que existe uma medida de iniquidade. E quando o homem atinge essa medida de iniquidade, a terra vomita os seus moradores. É como se a natureza se revoltasse contra o pecado. Por exemplo, o Adonai pregou aqui algo muito interessante. Ele falou assim que o pecado é uma doença. Quando a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração,
nós temos a palavra hebraica pekud. Essa palavra pekud significa calcular. É como se ele entrasse no seu coração, sondasse as suas ações, calculando você, achando um conceito de justiça em você para que ele possa te perdoar. Mas se você vive na iniquidade, se você não quer se arrepender e voltar a ser luz para Deus, ele vai te calcular e quando o copo estiver cheio, ele vai vomitar você. Seria a condenação. Por isso que o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, hoje o planeta ele vive debaixo de um encantamento, que seria maldição. A palavra maldito significa ser preso por encantamento, cercado por obstáculo e não ter força para resistir. É como se você se cauterizasse com a sua própria justiça e se afastando da justiça de Deus. Então aquilo vai ser um demônio para si mesmo, aquilo vai possuir você de uma forma tal que você não vai conseguir se arrepender, você vai ser preso por encantamento, cercado por obstáculos e não vai existir, você vai perecer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia, dentro da questão de teologia, ela ensina muitas coisas. Ensina a questão de interpretação de texto, ensina a entender o pensamento da época, ensina a entender como que as pessoas entendiam a fé naquela época e como nós podemos trazer para os dias de hoje. E a maior dificuldade que temos hoje chama-se o quê? Falta de entendimento bíblico. Por que existem tantas placas de igreja hoje? Cada um entende a Bíblia conforme acha e bem entende. O fulano aqui, o Adonai não concorda comigo, ele vai lá, sai e monta uma igreja. Não é assim que vai acontecer? É assim também. Por quê? Existem textos bíblicos que têm, no caso, ambiguidade de pensamento. Isso é normal. E quando você conversa com um acadêmico referente à Bíblia, eles não vão ficar brigando por causa de entendimento. Eles vão falar assim: ó, eu entendo esse texto aqui por causa disso, disso. Ah, eu entendo por causa disso. Aquela vertente que você achar mais sólida, você pode pegar para cima. E vai ter situações, por exemplo, que mesmo você fazendo teologia, você vai ler o texto bíblico, o Espírito de Deus vai te revelar algo. Teve uma vez que eu, por exemplo, eu fui alfabetizado em hebraico, eu tive aula com Mateus. E uma vez eu estava formando um estudo, né? Eu falei assim: agora eu formulei esse estudo aqui, eu vou perguntar para quem sabe mais que eu de hebraico. Perguntei para o Diego, que sabe mais de hebraico que eu, e perguntei para o Mateus. E eu falei assim: vou perguntar para eles para ver se é coisa da minha cabeça, se é coisa. O Mateus falou sobre mim assim: rapaz, que revelação é essa? Eu já li esse texto várias vezes em hebraico, eu nunca enxerguei isso. Aí eu perguntei para o Diego: Diego, o que você achou? Pô, Tom, fantástico, eu li esse texto aqui, mas eu nunca percebi isso aqui. Quem revelou isso para mim? Não foi o Espírito de Deus? Ele sabe mais que eu de hebraico. Mas por que ele não tinha lido ali e não tinha enxergado? Porque o Espírito não tinha mostrado isso para ele. Então, o Espírito de Deus mostrar algo para você dentro da palavra é nesse aspecto. Porque tem muitas pessoas que falam: o Espírito de Deus me mostrou isso aqui da palavra. Totalmente errado, totalmente fora de contexto. Isso não é o Espírito de Deus. Por que Jesus falou assim: ide e fazer discípulos? A palavra discípulo, em grego, ela vem do hebraico talmid, que vem do radical talmud, que é aluno. Então, por exemplo, eu tenho pessoas aqui que são meus alunos, porque eu estou fazendo discípulo. Como que vocês iriam ter essa informação se não tivesse um professor? Como que o Espírito de Deus vai te revelar algo, sendo que você não foi ensinado sobre esse algo? O Evangelho, ele não é mágica. Tem pessoas que falam assim: eu não preciso fazer teologia porque o Espírito de Deus me revela. Então a pessoa também não precisa fazer faculdade e nem escola. Não é verdade? Não é? Não é verdade isso? Tem pessoas que falam assim. Eu estava conversando até ontem a irmã falou isso, a irmã falou assim: a irmã foi querer falar mal de teologia. Eu falei assim: o problema não é teologia, o problema é qual teologia que você está estudando. E assim: mas o Espírito me ensina.
Como que o Espírito vai te ensinar se não tem ninguém te discipulando? Por que os discípulos foram usados pelo Espírito de Deus? Porque o próprio Cristo discipulou eles. Depois que eles foram discipulados por Cristo, eles não fizeram também outros discípulos? Sim ou não? Então, não existe aluno se não existe mestre. E não existe nenhum mestre que não teve outro mestre. Amém, irmãos? Então isso é muito importante você entender. Para que existe um pastor? Para que existe um líder eclesiástico? Para te ensinar algo das Escrituras. Para que você aprenda e aplique na sua vida. E se você tiver desenvoltura de ensino para estudo, você vai cavar aquilo que está escrito para você aplicar na sua vida, para aquilo se tornar práticas de obras boas ao eterno para a tua vida. Uma vez salvo pela graça, ande em boas obras. Amém? Para que você tenha a feitura de Cristo. Isso é muito importante. Outra coisa que a irmã quis passar ontem. Eu falei para ela assim que os espíritas têm mais obras do que muito crente na questão de beneficente. Ela falou assim, não concordo, irmão, são obras mortas. Eu falei, não, as obras deles não são mortas. O que é morta é a fé. Porque a fé sem obras é morta. E as obras sem a fé também é morta. Tem muito crente que tem a fé em Cristo, mas não tem as obras. E aí? Os espíritas têm as obras, mas não têm a fé. E aí? O crente que tem a fé, mas não tem as obras, está no mesmo barco que o espírito. E as frases não é minha, é a frase de Tiago. A fé sem as obras é morta, assim mesmo. É a mesma coisa de um corpo sem vida. Então é muito importante a gente entender isso aí. Tá? Então a manuscritologia, ela tem um sentido muito vasto. De você, por exemplo, às vezes você pega um livro apócrifo, você vai entender a antropologia daquela época. Eu passei para vocês aqui de Macabeus, por exemplo. Você pega o livro de 2 Macabeus, que é um livro apócrifo, no capítulo 4, você vai encontrar a história de uma família ali, né? E quando o antigo Epífanes ele queria castigar alguém que não queria obedecer ele fazia o quê? Ele cortava os membros da pessoa. E teve uma família que todos eles, eles queriam que, Antíoco queria que eles negassem a fé deles. Se eles não negassem, Antíoco ia torturando a pessoa em público. Imagine você de pé, em frente ao tribunal do seu inimigo, esse inimigo fazendo você negar Cristo. E ele começa a cortar os seus membros, ou melhor, ele começava pelos filhos. Imagine, Elcio, você com o seu filho primogênito, eles pegavam primeiro o primogênito até o mais novo. Chegava lá em frente o antigo Epífanes e falava assim, ó, nega Cristo. Seu filho não negasse Cristo, eles iam cortando um pedaço do seu filho na sua frente. É difícil. Tem muitos pais que talvez iam falar, não, tudo bem, eu não nego Cristo, não é meu filho. Exatamente. Aí você, através desse documento histórico, você vai entender o que Cristo falou em Mateus capítulo 5. É melhor você entrar no reino do céu sem olho do que você ir para o inferno de corpo inteiro. De onde que ele tirou isso? Essa questão histórica. Por quê? Porque tinha muitos que perdiam o olho, perdiam o braço, perdiam a perna, porque não negavam a fé. Eles herdavam o reino sem o braço e a perna, mas herdavam o reino. E aqueles que iam para o inferno com o corpo inteiro por negar a fé? É nesse sentido. Agora, se a pessoa não sabe o contexto histórico, como que você iria interpretar esse texto? Alguém quer dar uma opinião? Desculpa, Carson, como que é? Por exemplo, vamos supor que eu seja um tirano aqui que quero que você negue a sua fé. Aí eu falava para você, nega a sua fé, Kelly. Você falou, não. Eu pegava e cortava o dedo seu. Kelly, nega a sua fé. Você fala, não. Até você morrer. Eu te estou torturando. Sim. Quando Cristo fala lá em Mateus, é melhor você entrar no reino do céu sem o olho e sem a perna ou sem o braço, ele está se referindo a esse contexto histórico. Entendi. Que é melhor você entrar sem o braço, mas não negar a sua fé, do que você negar a sua fé e ficar com o corpo inteiro. Essa parte eu já entendi, que era assim, por exemplo, roubei, né? Preciso roubar, aí vai corta a mão. Ou então eu pego com o olhar, atiro o olho, eu entendia dessa forma. E não através desse contexto histórico. Você viu o contexto histórico, ele muda
a nossa perspectiva? Por quê? Não que seja errado o que você falou. Você poderia usar o seu pensamento como uma conjectura. Mas o contexto original diz o quê? Qual que é a moral da história que Cristo quer passar para a gente? Através da mancitologia e da questão antropológica. É melhor você entrar no reino sem um membro do que você negar a sua fé e ir para o inferno de corpo inteiro. É nesse aspecto. E olha que os gregos sabiam muito bem como causar afronta. No entanto que lá em Macabeus, a história dessa mãe, ela foi a última a ser morta. O Antíoco, ele torturou todos os filhos para depois matar a mãe e matar o pai, para ver se o pai e a mãe negassem a fé. Então, por exemplo, a Claudonite me pegou e me mostrou aqui. Era difícil seguir a fé naquela época. E se chegar nos dias de hoje, será que nós estamos preparados para ver nosso filho ser torturado? Ou então você ser torturado, cortar um braço seu até a morte? Por tão pouco o pessoal está negando a fé. Né? Cortou o dedo, já negou. Negou a fé. Do Covid já está negando a fé. Isso é muito longe. Então, ou seja, eu trouxe isso daqui para vocês terem uma perspectiva mais ampla sobre o que seria a questão de mancitologia, como a gente estuda a questão antropológica dentro dos manuscritos, e a mesma questão filológica e diacrônica. Deu para entender alguma coisa, gente? Amém? Vou passar a provinha para vocês, tá? Já está feita. Já está feita. Aí eu vou fazer o seguinte: na semana que vem vocês descansam do estudo, né? Eu vou passar a Aí prova. o domingo é Santa Ceia também, né? É, Santa Ceia, Tá. entendeu? Amém? Vai ser igual a outra prova? 10 questões. O Beto não pode estar perto de mim, Beto, porque você é errado. Eu acho que isso aqui vai ser mais simples. Amém? Tem alguma pergunta? Vai deixar o pessoal almoçar com a mamãe? Eu não tenho mais mãe, mas tudo bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá então. Não, mas ainda não tem. Pode ligar, Janine.